Pois bem, eu quero só me apresentar para vocês de forma bem sucinta. Eu sou professor da área pública, minha atuação específica é na área pública municipal. Meus trabalhos publicados são todos da área pública municipal. Fui professor durante 7 anos da universidade aqui da minha região e dou aula de pós-graduação em alguns estados. Então, a minha vida é viajar por esse país também. Em virtude dessa pandemia, nós estamos aqui de certa forma, bem confinado e tomando os devidos cuidados, como vocês sabem, nós temos que também, nesse momento, dar o exemplo para que a gente possa sair dessa crise, sair. Então, o meu papel aqui com vocês é trazer para vocês uma linguagem bastante simples, objetiva, sobre o processo de elaboração do orçamento do setor público. Obviamente, eu não vou focar o orçamento público municipal, também não vou estruturar o orçamento de forma que vocês teriam que estar executando o orçamento, não é essa a finalidade, vocês pertencem a uma turma de mestrado, entende-se que o mestrado ele já tem uma base, você já tem uma formação básica, você já tem um entendimento básico, principalmente quando a gente trata de direito público, né? Vocês têm essa familiaridade com o direito público, vocês têm essa familiaridade com a legislação. Então, eu digo sempre, quando a gente fala como advogado, a gente estuda a legislação. E quando a gente fala como contador, a gente simplesmente lê a legislação. O advogado ele é mais atencioso e ele vai mais a fundo o que quer dizer a legislação. Até porque o advogado tem como papel achar os caminhos que sejam mais convenientes ao seu posicionamento. Então, esse processo de elaboração do orçamento municipal, ele envolve uma série de coisas que nós temos que ter cuidado em tratar isso aqui com vocês. Vocês poderão fazer as anotações, vocês poderão guardar essas anotações para depois a gente conversar no final, ou que, se vocês quiserem, vocês podem também interferir a hora que vocês acharem conveniente. Eu só peço para que na hora que vocês interferirem, fale o nome, porque eu vou só estar com a tela aqui do canto e vou estar compartilhando com vocês os slides. Esses slides, como eu disse, eles vão ficar à disposição de vocês depois, pode ser através de qualquer um de vocês nas minhas vias de contatos, ou também eu posso passar para o Daniel, e o Daniel passa para vocês aí, para que a gente possa estar discutindo, ok? Então, pois bem, então, só para deixar claro, né, processo de elaboração do orçamento, a gente não começa com uma peça, simplesmente, vamos lá, codificar isso, codificar aquilo, não é por aí. Nós temos que primeiro entender os atos preliminares, as informações preliminares de que é necessário você ter conhecimento para pensar em elaborar um orçamento. E é claro, a partir dessas informações, vocês vão aprofundar na legislação que aplica-se à elaboração do orçamento. Como não podemos fazer diferente, nós temos como base para a elaboração de orçamento, para discutir qualquer processo de elaboração de orçamento, as regras constitucionais, né? As regras constitucionais ela é a base para que a gente possa trabalhar essa questão de orçamento, mas antes da Constituição de 88, nós temos a Lei Federal 4.320. Olha só, estou falando do mundo do direito, né? Constituição e Lei 4.320. Mas na hora que eu entrar na questão de classificação de receita e despesa, alguns de vocês podem se sentir um pouco fora do mundo, mas pode ficar tranquilo que eu vou esclarecer isso de uma forma bem clara, que vocês não fiquem prejudicados em relação a essa questão. Perfeito? Então, vamos lá. Eu quero a princípio, deixar claro que a legislação que trata de orçamento público, ela é complexa. Nós começamos a falar de princípios constitucionais, princípios aplicados ao orçamento, princípios que são contemplados em outras legislações, como lei de acesso à informação, lei de licitações e assim por diante. Mas nós não vamos ficar discutindo esses conceitos aqui, não. Nós vamos usar uma linguagem bem mais objetiva, mais dentro da realidade que a gente vive no Brasil hoje em relação a questões de orçamento. Existem outros tópicos que foram passados por mim, pelo Daniel. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ter essa sequência de aulas nos tópicos que foram passados, porque vocês vão ter um conhecimento muito rico sobre gestão pública.
Quem não conhece de administração pública, ele não... Quem conhece a administração pública tem que conhecer orçamento. Porque o orçamento é a base para você ter todos os controles, toda a apuração de resultado, todas as análises que vocês vão fazer de gestão. Não existe gestão sem análise, né, gente? Isso é bem claro. Nós temos um modismo no Brasil que, quando destaca um assunto, a gente começa a falar só dele e pronto, e acabou. Com compliance, auditoria, controladoria, ouvidoria, análise de risco, nós temos tudo isso como uma forma de modismo, coisa que existem, sempre existiram, né, em toda a nossa legislação, e às vezes a gente vai para a sala de aula, como vocês às vezes vão para a sala de aula, e ouve falar uma coisa que não tem uma aplicabilidade, né, objetiva no dia a dia de vocês, onde vocês trabalham, vocês não conseguem visualizar isso. Então, nós temos que usar uma forma mais clara daquilo que a gente vai estudar. Principalmente vocês que são professores, vocês são multiplicadores, vocês são pessoas que vão disseminar conhecimento. Então, vocês precisam ter esse entendimento. Então, vamos lá. O que é orçamento? Vamos imaginar que alguém de vocês vai falar de orçamento. Para um leigo, orçamento é quando você vai na loja e procura qual o menor preço, não é? Na licitação, a gente tem lá 3 cotações, 3 orçamentos, etc., menor preço, princípio de economicidade, etc. Quando a gente fala de orçamento, a gente tem que ter o quê? Primeira coisa, avaliação ou cálculo daquilo que você vai fazer. Então, orçamento é isso. Na verdade, quando a gente fala orçamento, nós estamos conceituando planejamento. Então, é preciso que vocês entendam isso. Porque se fala em planejamento, olha só como o slide está falando aí, ó. O cálculo de volume da receita, o que? Dinheiro. Para fazer, faça a despesa. Tudo que você vai fazer, tanto na sua vida privada, na sua vida pública, você primeiro tem que saber, eu tenho dinheiro para fazer aquilo que eu pretendo fazer? Se você tem dinheiro, você tem fonte de recursos, você tem receitas, e hoje nós temos uma série de classificação de receitas que são vinculadas às despesas. Então, é necessário que você conheça de onde virá o recurso para você utilizar na sua execução. Então, quando a gente está falando de orçamento, nós estamos criando instrumento de execução para alcançar aquilo que você pretende. Então, podemos, sem sombra de dúvida, dizer que orçamento é a figura clássica do planejamento. É através do orçamento que nós vamos conseguir planejar tudo que nós vamos realizar num determinado período de tempo. Pois bem, como nós estamos falando de planejamento, aí você tem que ter, para iniciar qualquer conversa sobre orçamento, primeiro, objetivo. Vamos imaginar que o Rivaldo tem como objetivo um apartamento, construir um apartamento. Ele quer fazer um apartamento. Ok. Qual que é o objeto para ter um apartamento? Um prédio. Se não existe apartamento fora de um prédio, a não ser que seja aí no Nordeste, porque por aqui não tem, né? Então, o objetivo é o apartamento. Para ele ter o apartamento, ele precisa do prédio. Mas para construir o prédio, a primeira coisa que o Rivaldo tem que pensar é o quê? Terreno. Se ele tem um terreno, o terreno tem que ser adequado às necessidades dele, atender as especificações que ele precisa para fazer o prédio. E para fazer o prédio, o Rivaldo tem que fazer uma série de estudos preliminares. Ele ainda não sabe o tamanho do prédio, não sabe quantos andares, quantos apartamentos, não sabe nada disso. Então, eu preciso o quê? Ter informações preliminares para eu saber se eu tenho condições de fazer. Então, 2 elementos essenciais quando a gente fala de planejamento. É tempo e dinheiro. Quanto tempo eu vou levar e quanto eu vou gastar para atingir o meu objetivo? Então, o que você tem que ter em mente quando vai falar de orçamento público é exatamente isso. Objetivo, objeto, tempo e dinheiro. Tempo é cronograma. O próprio orçamento público te obriga a ter um cronograma. Cronograma de quê? Cronograma de execução. Para quando a gente fala em cronograma, vocês devem entender. Cronograma é desenvolvimento daquilo que você planejou no tempo e no desembolso financeiro. Ou seja, de acordo com aquilo que eu estou executando, é o que eu estou gastando. Então, eu tenho que saber se eu tenho fluxo de caixa, fluxo financeiro, para acompanhar qualquer execução.
Então, aí a gente tem alguns conceitos que a contabilidade pública traz, que a lei de responsabilidade fiscal traz, que é fluxo de caixa, equilíbrio financeiro, né? É cronograma de desembolso, quadro de cotas orçamentárias, que nós vamos falar nisso lá na frente, mas quando a gente fala em orçamento, isso tudo está presente, isso tudo está presente. Então, a gente tem que estar atento a essas regras de orçamento público para que você consiga entender na plenitude que é a questão de orçamento. Pois bem, aí nós falamos de informações preliminares. O que são informações preliminares? Primeira coisa que você vai trabalhar no órgão, se você for estudar orçamento público, a primeira coisa que você tem que conhecer a estrutura do órgão. E aí você não precisa pensar se é Estado, município, Distrito Federal ou União. Qualquer órgão ele tem uma estrutura administrativa, que a gente chama de estrutura organizacional, que há muitos anos atrás as pessoas chamavam de organograma. Tá? Vocês, como mestres, vocês não vão aceitar mais essa história de organograma. Organograma que é aquela figurinha, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o que está lá, né? Que algumas faculdades ainda ensinam organograma. Organograma é da época da ditadura militar e acabou. Hoje, a estrutura organizacional ela é composta de várias unidades administrativas que uma depende da eficiência da outra para atingir o resultado lá na frente. Que resultado é esse? Aquele resultado que foi planejado. Então, todos os órgãos públicos, se for uma prefeitura, é uma lei que define a estrutura, se for uma Câmara de Vereadores, é uma resolução, se for uma autarquia, é uma lei, se for o Estado, é lei, se for fundação, é lei e assim por diante. Então, a primeira coisa que deve se conhecer é a estrutura organizacional, que não se confunde com plano de cargo. Plano de cargo é uma coisa, estrutura é outra. O que é que cria-se na estrutura? Unidades administrativas. Essas unidades administrativas, elas têm por obrigação de produzir serviços públicos. Como que elas vão produzir serviço público? Através dos servidores que vão compor essas unidades administrativas. Por exemplo, você pertence à Procuradoria-Geral de um órgão, ou seja, a Procuradoria é uma unidade administrativa, você tem o cargo de procurador, então você vai trabalhar lá, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que tem que fazer, conhecer a estrutura. Qual a razão da estrutura? Alocar recursos orçamentários. Então, todos os orçamentos públicos, eles alocam recursos orçamentários conforme a estrutura organizacional daquele órgão que está tratando o orçamento. Então, você vai, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, são órgãos que são detalhados por unidades administrativas. Então, o orçamento é feito dessa forma e ele é consolidado. Outra coisa que nós precisamos saber preliminarmente, quais as ações defendidas por aquele governo? Só para vocês terem uma ideia, todos os governantes do Poder Executivo hoje no país, eles protocolaram no cartório eleitoral, junto com o registro da candidatura deles, as ações defendidas por eles, que está previsto na Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, está precisamente no seu artigo 11, está lá previsto que, ao registrar a candidatura, o candidato tem que apresentar as ações defendidas pelo governo, que a gente popularmente chama de plano de governo. O que consta nesse plano de governo? Simplesmente as diretrizes que o governo defende caso ele for eleito. Se ele foi eleito, aquelas diretrizes devem ser transformadas em programas de governo, que nós vamos explicar mais no final dessa palestra para vocês. Então, você também tem que conhecer, porque aquele candidato que registra as ações defendidas por ele no cartório eleitoral, mas quando eleito não faz a execução daquelas diretrizes, ele está agindo de má fé com a população. Então, ele sobe no palanque, prega uma coisa, mas quando é eleito, executa outra. Então, nós especialistas, nós temos que acompanhar isso e fazer com que essa execução seja verdadeira, seja real, né? Outra coisa que vocês precisam conhecer quando for falar em orçamento público, as demandas reais, não é demandas fictícias ou demandas que venham trazer questões de populismo para ser eleito, o cara chega na cidade pequena ou no estado, fala que vai fazer isso e aquilo. Pronto, demanda real é aquilo que a população necessita.
Nós estamos num país hoje onde fica claro que o sistema de saúde ele é caótico em decorrência de anos e anos de falta de quê? De planejamento, falta de investimento, falta de preparo. Então, nós temos que trabalhar a questão de lockdown, nós temos que fazer confinamento, nós temos que fazer uma série de coisas. Por quê? Para não levar para um sistema frágil de saúde uma demanda muito grande que ele não tem condições de atender. Essa é a real. Então, a gente tem que entender que as situações necessárias. Aí, vamos imaginar você quando fala de um candidato, ou você seja um candidato, por exemplo, a prefeito. Se você for um candidato a prefeito, é obrigação sua saber quais são as demandas da população, quais são as prioridades daquela sociedade. E aí você leva isso para o seu plano de governo, que vai transformar em orçamento público no final. Outra coisa que a gente tem que saber, isso vale para a vida privada, para a vida pessoal, para a vida profissional, vale tudo, é quanto você tem para gastar. Isso é essencial. Então, são informações que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela te traz o seguinte, que você, ao pensar em fazer o orçamento, você faça uma análise do mínimo dos 3 últimos anos do comportamento de receita, por fonte de receita, para saber qual é o comportamento, porque a receita ela é variável. Não existe receita fixa em lugar nenhum. Então, você tem que criar um fluxo de receita para que você possa fazer o chamado provisionamento daquelas despesas que você vai precisar de dinheiro para custeá-las mais para o final do exercício. Então, o que ocorre? Se você não tiver um fluxo de receita definido, se você não tiver um provisionamento de despesa, vai chegar um determinado momento que você tem a despesa e você não tem a receita. O que é isso? Isso é desequilíbrio financeiro. Se for desequilíbrio financeiro, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz isso como crime fiscal. Então, o orçamento existe também para controlar o fluxo de receita. E aí, definir os programas. Se eu tenho a receita, que é meta fiscal, eu tenho que definir os programas. Eu tenho receita, com que eu vou gastar? Então, esses programas são importantíssimos. Por quê? Porque é através dos programas que nós vamos avaliar a eficiência e a eficácia da execução orçamentária. Isso, inclusive, está previsto na nossa Constituição, que nós vamos falar daqui a pouco. Projetar cronograma físico e financeiro. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter essa concepção. Eu tenho um fluxo de receita, então eu vou planejar minha despesa compatível com a entrada de receita que eu tenho. O orçamento é a peça para se fazer isso. E aí, no Brasil, nós temos uma coisa impressionante. Agora, esse mês de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela fez 20 anos. Desde quando vocês começaram a atuar na administração pública, vocês ouvem falar da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela tem instrumentos de equilíbrio financeiro excelentes, mas excelentes. Só que não é colocado em prática por nenhum gestor, porque não sabem utilizar o instrumento que é o previsto lá no artigo 8º da Lei 101, que é o cronograma mensal de desembolso. Se você tem um cronograma mensal, como que eu faço? Vamos imaginar que eu tenho um salário mensal. Eu tenho um salário mensal, eu sei quanto eu ganho por mês. Então, eu tenho condições de criar um cronograma que eu posso desembolsar todo mês um determinado valor, que não vai me trazer problema no final. Mas, para isso, eu tenho que controlar o quê? A minha despesa. E a despesa ela é controlada através da Lei 4.320, que é de 64. E aí, vocês que estão chegando, vocês que são jovens, estão chegando na administração pública, vocês têm o dever e a obrigação de saber mais do que nós que estamos aqui hoje, para vocês inovarem isso e fazer isso funcionar, porque até hoje nós não fizemos isso funcionar. Porque a força política ela fala bem mais alto que a força técnica. Lamentável, mas é isso que temos nesse país nosso. Né? A responsabilização. Olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela deixa claro, para cada programa de governo, que consta no orçamento, tem que haver um responsável. E aí, vocês pegam todos os planejamentos, seja da União, do Estado e de municípios, vocês não conseguem visualizar quem é o responsável por aquele programa que foi inserido nos instrumentos de planejamento. Se você não tem ali inserido
qual é o responsável pela sua execução, como que você vai fiscalizar a execução? A quem você vai procurar? Né? E aí nós ficamos com esse jogo de empurra, né? Que o chefe executivo fala uma coisa, o legislativo fala que finge que fiscaliza e não fiscaliza, porque, na verdade, senhores, o executivo ele tem a obrigação de colocar em prática os instrumentos de planejamento. Quem aprova o instrumento de planejamento é o legislativo. Se o legislativo aprova, ele tem a obrigação de fiscalizar. Só que o legislativo brasileiro é um dos piores fiscalizadores que existem. A função típica do Poder Legislativo é fiscalizar e legislar. Não vamos falar de legislar, porque nós temos várias legislações, nós temos leis que são ótimas, nós temos leis que não servem para nada, mas vamos falar da função fiscalizatória. A função fiscalizatória no país hoje, você só ouve falar a atuação de tribunais e Ministério Público. Você não vê falar a atuação dos órgãos legislativos que têm a obrigação constitucional de fiscalizar. Fiscalizar o quê? A execução orçamentária, financeira e patrimonial. E isso não é feito. Por que não é feito? Porque os órgãos responsáveis pela fiscalização externa, que é o Tribunal de Contas, por exemplo, está dentro do orçamento de quem? Do Poder Legislativo, porque é órgão de apoio. Então, aí que nós temos que começar a pensar, se nós temos um instrumento de planejamento bem feito, facilita a fiscalização por parte dos órgãos de fiscalização externa. Nós tivemos um ganho muito grande com a 12.527, que foi em 2011, que é a Lei da Transparência, que a sociedade organizada, que é o controle social, passou a atuar de forma mais eficaz. Então, hoje nós temos várias informações que antes não tínhamos para exercer essa fiscalização. E nós temos o problema da responsabilização. Então, já que os senhores, a maioria é de formação do direito, então vamos nos deliciar com o direito público aqui, enquanto a gente fala da fundamentação legal do orçamento, eu vou trazer ela numa linguagem bem voltada para o direito público, para vocês começarem a entender. É claro que nós vamos começar, obviamente, pelos dispositivos constitucionais, né? Lembrando, quando a gente fala de dispositivos constitucionais, nós estamos adotando a linguagem técnica correta que está lá na Lei Complementar 95/98, que é a lei que estabelece as técnicas legislativas. Pois bem, o que nós temos aqui? Nós temos no artigo 165 um retrato muito claro e fácil de entendimento sobre os instrumentos de planejamento. Primeiro, o que fica claro aqui, que quem tem que ter iniciativa de planejar é o executivo. Claro, o legislativo não poderia planejar para o executivo executar, né? Ou seja, a função do legislativo não é elaborar orçamento. Mas espera aí, nós estamos no Brasil. E aí, o que eu venho a perguntar? Se nós estamos no Brasil, nós temos um orçamento impositivo ou autorizativo? Nós temos a emenda constitucional número 100 e 86 que fala do orçamento impositivo. Se a Constituição está dizendo que a iniciativa das leis, né, orçamentária é do Poder Executivo, como fica essa questão, então, do orçamento impositivo no Brasil? Se tem a emenda constitucional número 100 aí, que é de 2019, ela traz a possibilidade do parlamentar estar apresentando emendas impositivas que, por sinal, o plano de trabalho para fazer face àquela emenda impositiva, ele é apresentado no exercício de execução do orçamento. Senhores, isso é o verdadeiro desrespeito com o planejamento público quando admitimos na nossa Constituição essas interferências por parte do Legislativo na execução orçamentária. Isso traz simplesmente aquele velho ditado antigo que o Executivo passa a existir ali um cabresto para obedecer aquilo que o Legislativo quer. Claro, a nível de Congresso Federal, isso virou uma moeda de negociação por parte dos parlamentares com os estados, com municípios, né? Isso é a verdade. A corrupção credenciada, ou seja, o prefeito, você tem 90 mil votos, eu tenho uma emenda
parlamentar direcionada para o seu município. Mas só que isso vai funcionar da seguinte forma: toma aqui, me dá cá. Isso é a verdade que nós temos com as emendas impositivas. Emendas impositivas para leis orgânicas municipais é coisa que não vai trazer benefício para a sociedade, vocês podem ter certeza disso. Então, não cabe aqui as emendas impositivas, mas deparamos com essas situações que a própria emenda constitucional 100, ela traz mudança para o artigo 165 da Constituição. Então, está aqui bem claro que é a iniciativa do Poder Executivo, a iniciativa do Plano Plurianual, que é o planejamento de médio prazo, ou seja, de no mínimo 4 anos, onde vai ficar bem claro aquilo que está no plano de governo registrado no cartório eleitoral por parte do chefe do Executivo eleito. Então, é através do plano plurianual que se traduz em programas aquilo que ele pregou em palanque através das suas ações defendidas e registradas no cartório eleitoral. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma novidade trazida pela Constituição de 88, que é um direcionamento de como vai ser elaborado a lei orçamentária. Vou falar disso mais detalhado daqui a pouco. E o orçamento anual, que são as leis de orçamento anual, que são os instrumentos de execução propriamente dito. Então, esses instrumentos de planejamento, eles são interligados e eles precisam ser consolidados e, obviamente, a iniciativa aí é privativa do chefe executivo. Aqui no parágrafo 1º do artigo 165, traz o seguinte: a lei que instituiu o plano plurianual, obviamente, que são instrumentos de planejamento aprovado por lei, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração. Então, quando vocês ouvirem falar de PPA, fica claro que o PPA define objetivos e metas da administração. Já a lei de diretriz, ela define metas prioritárias. E, obviamente, as metas prioritárias estão previstas na lei orçamentária, que é o instrumento de execução. Então, o que a Constituição traz é que, no plano plurianual, os objetivos e metas. Lembra que eu falei lá atrás? Qual era o objetivo do Rivaldo? Construir um prédio. Né? Ter um apartamento, e para ter um apartamento ele tinha que construir o prédio. Para ele construir o prédio ele tinha que ter terreno, ele tinha que ter cronograma financeiro, ele tinha que ter dinheiro, ele tinha que ter tempo estipulado. O plano plurianual é isso, ele traz quais objetivos e quais as metas que se quer alcançar em, no mínimo, 4 anos. Lembrando que no primeiro ano de gestão elabora-se o PPA para entrar em vigor no segundo ano até o primeiro ano da primeira gestão seguinte. Então, todo governo que toma posse, ele tem a obrigação de executar o PPA deixado pela administração anterior, sem sombra de dúvida. Está lá no artigo 35, parágrafo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Né? Não precisa nem gravar isso, porque depois vocês vão pesquisar, vão achar isso aí tranquilo. Então, objetivos e metas é definido pelo plano plurianual, né, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada. Aí os programas, quando vai definir lá no PPA, eles vão definir se eles são continuados ou se eles são temporários, né, se estão delimitados ao tempo. Isso é importante para a continuidade do planejamento orçamentário. Já a lei de diretrizes orçamentárias, ela fala aí, compreenderá as metas e prioridades. O que é metas? É quanto eu pretendo arrecadar. A gente chama isso de meta fiscal. Está previsto na lei de responsabilidade fiscal. Quanto eu pretendo arrecadar para definir quais são as prioridades. Quais são essas prioridades? São os programas previstos no PPA, que eu vou definir na minha lei de diretrizes, que eles serão executados no exercício seguinte. Agora, eles poderão ser executados em parcelas, em cotas, isso vai ser definido também na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Como regra, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para os municípios, elas devem ser aprovadas até 30 de junho, e o orçamento deve ser apresentado até 30 de agosto, salvo exceções previstas na própria lei orgânica. Então, é preciso estar atento a esses prazos. Para a União,
é também 30 de agosto, no entanto, o orçamento da União é apresentado mais tarde, desrespeita esse prazo, é aprovado já em execução. Alguns estados isso ocorre também, esse processo precisa ser melhorado, né? A gente tem péssimos exemplos em relação a isso. Aqui em Minas Gerais mesmo nós temos esse mau exemplo, né? Então, vai dispor sobre alterações de legislação tributária. A lei de diretriz orçamentária, ela tem que dizer, vai haver alteração na legislação tributária? Porque se tiver alteração na legislação tributária, nós temos dois eventos. Pode aumentar a previsão de arrecadação, como pode também diminuir, se tiver isenções, se tiver anistias, coisas dessa natureza. E também, obviamente, os gastos com o pessoal. Vai haver reajuste? Vai haver revisão geral dos servidores, garantido lá pelo inciso 10 do artigo 37 da Constituição? Quem tem que dizer se vai haver essa previsão de aumento de despesa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve trazer isso de uma forma bem clara. Bom, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Olha só, relatório resumido da execução orçamentária. Isso é o verdadeiro coisa para inglês ver. Não tem análise nenhuma, não tem eficácia nenhuma disso. O parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal fala que no mês de fevereiro, maio e setembro, deverá o Executivo ir na comissão do Legislativo demonstrar o atingimento de metas fiscais. Para vocês que são inteligentes da administração pública, falar que atingiu meta fiscal é muito fácil. Agora, difícil é falar. Se eu lancei, vamos dar um exemplo simples aqui, mais fácil para vocês visualizarem. Vamos pegar o município de Aracaju. O município de Aracaju fez um lançamento de IPTU, 50 milhões. Isso é direito da administração arrecadar. Só que na meta orçamentária, lá na meta fiscal, ele colocou 10 milhões. E ele vai verificar no seu balanço, ele arrecadou os 10 milhões. Ele atingiu a meta fiscal? Atingiu. Para a lei de responsabilidade fiscal, está tudo bem. Mas e os 40 milhões, que é direito? Tem avaliação, tem execução fiscal? Tem cobrança administrativa? É o que nós chamamos de eficiência e eficácia. O orçamento tem por obrigação registrar os direitos e haveres. Né? Isso, na contabilidade, a gente chama isso de ajuste para devedores duvidosos. Está no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Né? Ninguém faz essas análises. Ninguém levanta isso, porque se você chegar no ano eleitoral e dizer para o gestor você tem que fazer execução fiscal, é perigoso demitir você, porque ele não quer fazer isso para não atrapalhar o seu colégio eleitoral, né? É o que interessa, de certa forma, para eles. Pois bem, aí, vamos lá. O parágrafo 10. Os outros não estou relatando, porque não é do nosso interesse no momento. Pois bem, aqui, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Senhores, vocês são mestres na administração pública. 2019, a nossa Constituição Federal, ela foi sancionada em 5 de outubro de 88. Pois bem, essa emenda constitucional 100 é a que trata do orçamento impositivo, né? A 86, ela fala, o dever de executar as programações. Por que os parlamentares inseriram esse parágrafo aqui no artigo 165 da Constituição? Porque eles querem garantir que as emendas parlamentares que eles vão apresentar no orçamento da União seja executada, tenha garantia de execução. Por que não se preocuparam com isso antes? Então, nós temos no Brasil o orçamento autorizativo, né? Aí, eles querem trazer, para tratar de assuntos de seus interesses, a prerrogativa de orçamento impositivo, ou seja, obrigatória a execução. Mas a nossa legislação, ela traz uma série de outros dispositivos que tem que ficar claro que todas as previsões de receitas foram alcançadas conforme planejada para atingir isso aqui.
Então, na verdade, o parlamentar ele quer ter a garantia que o chefe do executivo não vai deixar de executar aquilo que ele apresentou nas suas emendas parlamentares. Infelizmente, a gente lida com isso na administração pública, né? Os senhores devem saber como isso não é fácil. Aí você chega como técnico para dizer ao gestor que ele tem que tomar providências necessárias para atender isso aqui, ele vai dizer, poxa, mas como que eu vou atender isso? De onde vai vir o dinheiro? Se não tem planejamento real, vocês não terão condições de estar realizando isso. O parágrafo 12 fala assim, integrará a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício que se refere, que é o próximo, e pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, com anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimento que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. Senhores, mais uma vez, a Constituição está sendo alterada para atender interesse das bancadas parlamentares. Não é o Executivo que está inserindo isso na Constituição, e sim o nosso Congresso Nacional, que quer garantir ferramentas para forçar o Executivo a atender aquilo que eles pretendem. Isso tem nome, isso chama interferência. Isso chama interferência de um poder no outro. Aí, quando vocês ouvem falar na mídia sobre contingenciamento, essas coisas todas, é quando a gente verifica que são ferramentas que o Poder Executivo tem que utilizar para não virar refém desses programas inseridos por meio de emendas impositivas por parte do Congresso Nacional. Então, para entender sobre orçamento, você também tem que entender um pouco dessas questões de independência de poderes, emendas parlamentares. Eu sugiro que vocês exijam aí do coordenador de vocês um curso, seja lá de 4, 6 horas, ou uma palestra, sobre emenda impositiva. É interessante que vocês tenham essa disciplina, porque isso vai enriquecer o entendimento quando vocês ouvirem alguém falar que o parlamentar apresentou emenda, indicou emenda para o município tal, para isso, ou o estado tal, que essas emendas já têm como fundamentos de forma secundária o interesse público, mas prioritário o interesse político do parlamentar, vocês podem ter certeza disso. Vocês não vão ver município com 3.000 votos, com 2.000 votos, receber emenda parlamentar. Por quê? Porque isso não interessa para o parlamentar. Interessa para o parlamentar aonde tem voto. Então, ele vai indicar para onde tem voto. Você pode ter certeza disso. Né? Aí, sim, é claro que a Constituição, em outros dispositivos, ela menciona questões orçamentárias, mas aí eu tenho que vir para a Lei 4.320. E como professor, que deu aula de orçamento, deu aula de contabilidade pública, administração pública e assim por diante, até hoje dou aula disso, a Lei 4.320 é ainda a base orçamentária para nós trazermos para a sala de aula. Então, ela é de 64, não foi revogada, ela não foi alterada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Constituição trouxe dispositivos muito similares àqueles entendimentos que está na Lei 4.320. Vamos começar aqui pelo artigo 2º. Ela fala o seguinte: a lei do orçamento conterá a discriminação da receita. O que é discriminação? Detalhamento. Hoje a gente trata isso por fonte de receita. Essas fontes de receita são vinculadas, né? Tem receitas vinculadas, receitas ordinárias, receitas secundárias. Então, tem toda essa discriminação da receita. Isso hoje é feito através do plano de contas, né, aplicado à contabilidade pública. Não tente entender isso, vocês como juristas, não tente entender isso, vocês vão ficar dependentes de cardenal, isso não é bom para a saúde de vocês, tá? Isso, deixa isso para a contabilidade, deixa isso para os técnicos de contabilidade, deixa isso para os sistemas integrados, vocês têm que entender o conceito disso. Então, a receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira, que são os programas de governo, né? Que na época era o orçamento programa. Então, na época, em 1964, era assim o programa de governo, o orçamento programa que era adotado, e nós tínhamos lá o decreto 200, que trazia uma série de detalhes em relação ao orçamento programa. Obedecidos os princípios da unidade
universalidade e anuidade. Olha só, isso ainda prevalece para as questões orçamentárias. O que é princípio da anualidade? O orçamento ele coincide com o ano civil, inicia 1º de janeiro e encerra 31 de dezembro. E a unidade da universalidade. O orçamento ele é detalhado por unidades administrativas, mas ele é consolidado. Então, o Estado tem um orçamento único, o município tem um orçamento único, a União tem um orçamento único e o Distrito Federal tem um orçamento único. Claro que ele é desdobrado conforme a sua estrutura organizacional. Isso é bem complexo, mas é assim que existe, né? É assim que é hoje. O parágrafo 1º do artigo 2º fala: integrarão a lei do orçamento. Sumário geral, que é uma relação, né? Da receita por fontes, lá em 64 já falava da fonte de receita, e da despesa por função de governo. Nós temos as funções de governo estabelecidas pela STN, portaria da STN, que codifica as funções, né, de governo, e essas funções é desdobrada conforme a despesa. Inciso 2º, quadro demonstrativo de receita e despesa segundo as categorias econômicas. Primeiro, receita e despesa. Tem que haver um equilíbrio. Não pode ser a receita estimada maior que a despesa fixada. Então, tem que haver um equilíbrio. E o que são categorias econômicas? São 2 categorias econômicas. Nós temos despesas correntes e despesas de custeio, né? Desculpa, despesas correntes e despesas de capital. Então, despesas correntes é aquela destinada à manutenção da máquina administrativa e as despesas de capital é voltada para investimento, é para constituição patrimonial. São despesas de domínio patrimonial. Nem todas, mas com característica de domínio patrimonial. Vem constituir ativo. Quadro discriminativo das receitas por fontes e respectiva legislação. É claro que o princípio da legalidade está sendo garantido aí. Cada receita ela tem que ter a base legal que instituiu e implantou essa receita. Quadro de dotações por funções de governo, por órgãos de governo e da administração. Aí que entra a importância da estrutura organizacional. Senhores e senhora Kátia, desculpa, Kátia, falei senhores, não mencionei você, tá? É o seguinte, muito nos espanta ainda a gente encontrar órgãos públicos, inclusive municipais, que não possuem uma lei de estrutura organizacional. E aí você vai pensar assim, como que a lei é de 64, vem falando que a estrutura é essencial para a estruturação do orçamento, para que ele venha locar recursos orçamentários e um órgão que não possui a estrutura organizacional definida por um ato legislativo. Incrível que pareça, tem vários assim. Tem câmaras municipais, então, é uma farra. Então, se vocês quiserem fazer uma pesquisa aí, podem fazer pesquisa de campo aí, que vocês vão verificar que em várias câmaras municipais, elas têm dotações orçamentárias, mas elas não têm estrutura organizacional. Funciona como? Como sempre foi, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E aí vai. Então, aí eu chamo a atenção de vocês. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, a administração pública municipal precisa muito, mas precisa muito de cientista. A administração pública não precisa do cara acomodado, não precisa mais daquelas pessoas que só porque eu sou servidor público vai ser assim e acabou. Não, precisa de pessoas inovadoras, precisa de pessoas que têm um perfil de cientista, pesquisa, inova, traz novidade, traz coisa diferente, mas traz com segurança, porque a legislação é muito boa. O que falta é estudo, o que falta são trabalhos desenvolvidos nessa linha de raciocínio que a gente precisa trazer para a administração pública. O parágrafo 2º ainda do artigo 2º fala o seguinte: acompanharão a lei de orçamento, quadro demonstrativo da receita e planos de aplicações dos fundos especiais. Segundo, quadro demonstrativo da despesa na forma do anexo 6 a 9, que a própria lei definiu os anexos, que era o orçamento do programa. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obra e prestação de serviço. Isso tudo foi contemplado lá no artigo 74 da Constituição de 88. Então, por isso que eu estou passando isso aqui rápido para vocês. A lei do orçamento compreenderá
todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Olha só, a lei de 4.320, ela trouxe no seu artigo 6º, ela trouxe um dispositivo muito interessante. Ela diz o seguinte: nenhuma receita será incorporada pelo valor efetivamente ingressado, ela vai ser pela sua totalidade. Incrível que pareça, até 88 nós não tínhamos contas que demonstravam essas contas redutoras de forma clara como tem hoje. Como, por exemplo, chegou para o município o FPM, 20% vai para o fundo do Fundeb. Isso tem que ser registrado como conta redutora, mas primeiro se registra a totalidade. A Lei 4.320 já garantiu isso desde 64. Olha, inclusive fala aqui, ó, nessa tela aqui, ó. Olha só. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias do órgão do governo, da administração centralizada, é o princípio da unidade orçamentária, ou que, por intermédio deles, devam realizar, observado o disposto no artigo 2º, nós acabamos de falar. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviço e terceiros. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter que desdobrar as dotações orçamentárias da despesa, o que é pessoal. Por quê? Porque nós temos que controlar a despesa com o pessoal. Passou a existir limites de gasto com o pessoal. Material, serviços de terceiro, transferência a qualquer outros órgãos, ressalvados no artigo 20 e seu próprio parágrafo 1. Nós vamos falar disso lá na frente. Todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedados qualquer deduções. Olha só o que eu acabei de falar para vocês. A Lei 4.320 fala que a previsão da receita tem que ser na sua totalidade, mesmo que ela tenha deduções. Se ela tem deduções, tem que registrar isso na contas redutoras, porque é obrigação trazida aqui, ó, desde 64. Bom, as cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra, incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada a transferir e como receita no orçamento que se deva receber. Gente, hoje isso mudou. Os duodécimos previstos lá no artigo 168 da Constituição, onde o Poder Executivo é o único órgão arrecadador e ele tem que transferir os duodécimos ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, né? Mas isso hoje não é despesa, porque as contas são consolidadas por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o próprio orçamento já traz essas condições. E aí vem um trabalho desde 2008 da STM, do Conselho Federal de Contabilidade, eu, inclusive, fiz parte desse processo de consolidação, criando mecanismos como o plano de contas anual, plano de contas da STM, para fazer a consolidação dessas informações, para poder aferir realmente essas questões de gastos, etc. Então, é um avanço que tivemos de 2008 para cá, ainda não chegamos no cronograma que deveríamos chegar, mas já avançou-se alguma coisa, né? Isso é importante. Aí vem no parágrafo 2º aqui do artigo 6º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a transferir. É claro que a gente chama isso de cotas orçamentárias, que está previsto, inclusive, no artigo 47 e 48, que eu vou falar aqui na frente. Ainda na Lei 4.320, aqui no seu artigo 32, fala: se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas, porque nós temos Constituição do Estado e Constituição Federal, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei do orçamento vigente, ou seja, vai simplesmente abrir crédito especial. A própria lei prevê isso a partir do artigo 40. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei do orçamento que visem. Aí vem alterar a dotação, conceder dotação, sem estar criado o programa, conceder dotação para instalação do serviço que não esteja criado. Isso é uma segurança
que o Poder Executivo tem, que ele vai mandar uma proposta orçamentária para o Legislativo não vai bagunçá-la. Mas hoje, conforme determina a própria Constituição, a própria proposta orçamentária ela tem que ir com uma ressalva, né, das emendas parlamentares. Então, virou uma bagunça. Sinceramente, a gente não concorda muito com isso, mas nós somos vencidos, nós não temos esse poder, né? Aí que está a programação que eu falo para vocês, que os instrumentos existem, eles são mal aproveitados, mal elaborados e às vezes nem elaborados. Aqui na Lei 4.320, lá no artigo 47, fala: imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa. Quadro de cotas trimestrais para despesa, gente, é para aquelas unidades administrativas que vão ter dotações das despesas para utilizar, porque a receita ela é mensal. Nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Cotas trimestrais, cada unidade administrativa fica autorizada a utilizar. Nós sabemos, dotações orçamentárias é para empenho de despesa, não configura o pagamento, né? O artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos: assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de orçamento. Só trazer um detalhe para vocês aqui. O orçamento da União, ele é 90, hoje, com a realidade, com a edição da emenda constitucional número 100, ele é 97% engessado, para vocês terem uma ideia. O que é engessado? É exatamente isso que está aqui na Lei 4.320. Ou seja, o governo central arrecada e distribui as cotas orçamentárias para cada unidade administrativa. Aí tem a Constituição, no seu artigo 158, 159, distribui o bolo, né? O bolo tributário que compõe o bolo tributário, imposto de renda e IPI. Então, esse bolo tributário ele é composto, né, pelo IPI e o imposto de renda e, obviamente, distribuído nos termos que define a própria Constituição Federal, né? Professor, qual o percentual hoje, já que o senhor falou, exatamente? 97% do orçamento da União ele é comprometido, ele é vinculado, ele é engessado, a gente chama de engessado, né? Era 95%, mas agora veio 2% para a emenda constitucional número 100. Então, aí existe as possibilidades de remanejamento, mas é dentro daquilo que o governo federal tem como despesas originárias, né? A gente chama de originárias. Infelizmente, né, é o que nós temos hoje na nossa legislação e, infelizmente, eu entendo que isso é prejudicial ao Poder Executivo, que fica, de certa forma, simplesmente arrecadando e distribuindo recursos. Manter durante o exercício, na medida do possível, equilíbrio entre receita e despesa. A gente chama isso de equilíbrio financeiro, né? Fluxo de caixa. Então, existe um planejamento para que seja cumprido esse fluxo de caixa que a Lei de Responsabilidade Fiscal tanto destaca, né? Tanto destaca para aqueles que entendem e estudam a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 50 fala: as cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Aqui está claro o que nós chamamos de contingenciamento. O que é o contingenciamento? Nós vamos ter uma receita, né? E essa receita ela pode sofrer variações. Se ela sofrer variações, obviamente, nós vamos ter que fazer contingenciamento. Vou tentar explicar aqui, numa linguagem bem rapidinho, o que é um contingenciamento. Vamos imaginar que o município, vamos citar como município para ficar mais fácil, ele tem um orçamento de 1 milhão, para ficar bem tranquilo. Ele tem um orçamento de arrecadação no ano de 1 milhão. Ok. E ele tem que repassar ao Poder Legislativo 100 mil no ano. Ok. Então, vamos imaginar
O Poder Legislativo não, porque tem regras que obrigam o Poder Legislativo a repassar baseado naquilo que foi estabelecido na arrecadação do ano anterior, certo? Então, vamos esquecer isso. Está lá no artigo 29 e 29A da Constituição. Vamos imaginar que tem que repassar 1 milhão para a Secretaria de Educação. Ok, ela tem independência financeira, ela é ordenador de despesa e tudo mais. Só que o município, ele não arrecadou 1 milhão, ele só arrecadou 800 mil. Ok. Se ela arrecadou 800 mil, houve um contingenciamento de quanto? 20%. Ou seja, uma redução de arrecadação de 20%. O que ele vai fazer? Ele vai contingenciar em 20% a previsão orçamentária de repasse que ele tinha para a secretaria. Ao invés de passar 100, ele vai passar 80. Então, essas cotas poderão ser alteradas durante o exercício, baseado em quê? Em comportamento da execução orçamentária. Ou seja, a Receita pode não concretizar aquilo que estava previsto. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala das metas fiscais, obriga o Poder Executivo, inclusive, justificar o porquê do não cumprimento das metas fiscais. É o que vocês já ouviram falar das chamadas audiências públicas para verificar o atingimento de metas fiscais. Como eu disse agora há pouco, elas são previstas lá no parágrafo 4º do artigo 9º da 101 e elas ocorrem no mês de fevereiro, maio e setembro, na Comissão de Finanças do Poder Legislativo. Município Sul. Não é nem registrado essas audiências públicas, porque não demonstra isso, né? O artigo 91 fala: o registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da lei do orçamento e dos créditos adicionais. Portanto, a lei de orçamento, ela é base para registros contábeis, ela é base para apuração de resultados, ela é necessária para a avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Isso existe desde 64. Bom, vamos na nossa lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, gente, ela veio como o salvador da pátria, né? E, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, ela já está sendo alterada de acordo com a conveniência do governo. E agora, com essa questão da pandemia, ela simplesmente foi rabiscada, rasgada e jogada fora, né? Porque já existem medidas provisórias acabando com os cumprimentos de metas fiscais, planejamento e tudo mais. Mas esperamos que tudo passe e a gente possa voltar ao normal, né? Se tudo passar rápido, nós voltamos ao normal o mais rápido possível. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela fala sobre o processo de elaboração do orçamento também, até porque um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal é o planejamento, né? Então, o que ela fala aqui? No seu artigo 4º, ela já começa assim: a lei de diretrizes orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, que nós já falamos. E disporá também sobre, primeiro, equilíbrio entre receita e despesa. A própria lei 4.320 já falou sobre isso, né? Então, por isso, deve haver um equilíbrio entre receita e despesa, não pode se estimar uma receita maior do que a despesa e muito menos a despesa maior que a receita. O que nós temos aí é superávit, e esse superávit deve ser avaliado na execução e não no planejamento. B, critérios e formas de limitação de empenho. Isso aqui também são questões que a Lei de Diretriz Orçamentária trata. Essa movimentação financeira, essa limitação de empenho, a gente pode tratar isso também como contingenciamento, apesar de que isso não ocorre com tanta frequência, porque nós temos no Brasil um ego muito grande dos poderes. Se o poder executivo, que é o órgão arrecadador, limitar repasse financeiro a qualquer órgão do judiciário ou do legislativo, ele é imediatamente penalizado. Inclusive, ocorre até casos de cassação. Normas relativas ao controle de custo. Aí nós estamos falando de uma grande piada, né? O Brasil não tem informações suficientes para implantar custo público. Nós não sabemos quanto custa nada na administração pública, porque nós não temos o controle. Então, nós precisamos planejar melhor, executar melhor o planejamento, estabelecer meios de controle mais eficientes, com metodologia mais apuradas,
e com essa metodologia nós podemos falar em custo público. E quando nós tivermos o custo público, nós vamos poder aferir a qualidade em relação àquilo que a gente produz, né, pelo custo que nós produzimos, nós vamos ter alguns sustos. Não vamos generalizar, porque tem muitos órgãos públicos brasileiros que prestam um bom serviço, né? Eu conheço vários, né, mas ainda depende muita coisa ser implantada para que nós possamos ter controle o suficiente para falar em controle de custo. A avaliação de resultado dos programas, a Constituição Federal, no seu artigo 70 e no 74, ela fala sobre a eficiência e eficácia na avaliação dos resultados. E aí fica vago. Qual o critério, qual o método a ser utilizado? Aqui em Minas Gerais, nós temos o chamado IPEAD, é o Instituto de Pesquisas Econômicas, da administração, eles desenvolveram a metodologia em 2007 sobre a avaliação dos programas de governo. Eu acompanhei isso e achei muito interessante, então, inclusive, até um livro meu trago essa metodologia, que dá condições de avaliar programa por programa do PPA com o grau de eficiência e eficácia na execução. Então, acho isso muito bacana, porque são métodos que estão sendo desenvolvidos que possam aferir. E aí, obviamente, a gente precisa saber quem é o responsável pelo programa para cobrar dele, né? Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 4 fala o seguinte, ainda estão na lei de diretriz. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, o tão falado anexo de metas fiscais. Para a elaboração do anexo de metas fiscais, utilizamos a metodologia prevista no artigo 12 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o estudo dos últimos 3 anos do comportamento da Receita, se vai haver alteração na legislação, se vai haver execução fiscal. Isso é necessário para você estimar a receita e, obviamente, você vai ter que aferir essa receita durante a execução. Caso ela não se concretize, é necessário que o gestor responsável justifique por que razão isso não se concretizou. E ela é avaliada na Casa Legislativa. Então, aí vai ser estabelecidas as metas anuais em valores correntes e constantes relativos às receitas e despesas e o resultado primário e o resultado nominal. Aí eu começo a deixar o advogado doido. Porque quando eu falo de resultado nominal, resultado primário para o advogado, ele fica meio pirado, porque isso é conta contábil. Mas a pergunta é, para que serve o resultado primário e o resultado nominal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal? Essa é a grande pergunta. Para a União tem um valor muito grande, porque o resultado primário e o resultado nominal ele é base para avaliar a execução fiscal do governo, inclusive verificar a possibilidade de reservas cambiais, para fazer face, obviamente, à dívida externa. Isso foi estabelecido lá em 2000. O grande instrumento que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para a União é exatamente isso, porque quando foi em 94 que implantou o Plano Real, nós tínhamos uma inflação absurda. E essa inflação tinha como meta, em 10 anos, estar no patamar de 4,5% de uma forma confiável. O que ocorreu em 2000? Já tínhamos a inflação em 4,5%, mas nós tínhamos uma dívida externa absurda em relação às nossas reservas cambiais. Então, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo o resultado primário e o resultado nominal, percentual, primeiro, que eles têm que ser superavitário, e estabelecendo percentual desse resultado para fazer face à reserva. Atingimos isso para 10 anos. Atingimos isso quando? Em 2007. Em 2007, as nossas reservas superou o volume de nossa dívida externa. Vocês sabem disso quando ocorreu isso lá em Paris, o FMI, etc. E tal, né? Então, essas questões têm muito a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós tínhamos aí, 2007, 2008, até 2009, o melhor período que nós tínhamos para fazer esse país crescer, para fazer esse país se tornar confiável para investimento estrangeiro. E lembrando, né, só para lembrar, 2008 os Estados Unidos estavam em crise, só para lembrar. Então, né, mas nós tivemos a Copa em 2014, tá, gente? Só para também lembrar vocês. Tá?
E o Brasil perdeu para a Alemanha, só para lembrar vocês também. Eu estava lá em Belo Horizonte no dia do jogo, também para lembrar. Mas voltando aqui ao resultado primário e resultado nominal. Vou explicar de uma forma para os senhores advogados, de uma forma bem clara, como se faz o resultado primário e o resultado nominal e para que ele serve. Vamos imaginar que o Vinícius tem um salário de 10 mil reais. Bom, o salário de 10 mil reais do Vinícius é o salário, é a receita de um órgão público, do Estado, por exemplo. Só que o Vinícius ele ganha 10 mil por mês, mas ele tem despesas de supermercado, de aluguel, de empregada, de internet, celular, etc. Ele tem 8 mil de despesa. São despesas de custeio. Então, sobrou para o Vinícius 2 mil aí, superavitário, correto? Então, o que o Vinícius teve aí? Então, o Vinícius teve um resultado primário superavitário, né? Ou seja, tem 2 mil reais. Só que o Vinícius tem, a partir daí, ele tem uma dívida, financiamento de um apartamento, financiamento de um carro, que ele paga parcelado. Aí ele tem mais 3 mil. Essas duas dívidas, 3 mil. Opa, estava sobrando 2. Ele tem 3 mil, ele passa a ter um déficit nominal de 1.000. Qual é a moral da história? O Vinícius tem que diminuir despesas de custeio para ele equilibrar o seu resultado nominal, certo? E o Vinícius não tem mais grau de endividamento. Ele não pode contrair mais nenhuma dívida, porque a dívida que ele tem já supera a disponibilidade financeira que ele possui. Resultado primário e resultado nominal é basicamente isso aí. Ele serve para aferir se o órgão tem capacidade de endividamento e se ele está cumprindo com seu equilíbrio financeiro. E aí entra uma série de outras regras que devem ser obedecidas, né? Então, na lei de diretriz orçamentária, existe um anexo específico demonstrando o resultado primário e o resultado nominal do exercício que ela se refere e os dois próximos, no mínimo os dois próximos. Então, é importante entender o que é resultado primário e resultado nominal. É matéria contábil? Mas é necessário que vocês estudem um pouco mais sobre isso. Bom, aí vem o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fala o seguinte: projeto de lei orçamentária anual, lembrando, já saímos da lei de diretriz e fomos para a lei orçamentária, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e, obviamente, orientado pela lei de diretriz orçamentária, né, e com as normas definidas onde? Na lei de responsabilidade fiscal. Conterá anexo demonstrativo de compatibilidade de programação orçamentária, deixa para lá. Será acompanhado de documentos que se refere ao artigo 165 da Constituição Federal, que é os demonstrativos, né? Bem como medidas de compensação ou renúncia de receita, quando existir, né? Ou aquelas previsões de aumento de receitas de caráter continuado, reserva de contingência, né, que está calculada em cima da receita corrente líquida, que é um outro conceito que trouxe a lei de responsabilidade fiscal, né? Então é preciso que vocês entendam isso também. Atendimento ao passivo contingentes, né? Outros riscos de eventuais imprevistos, a gente chama isso de despesas não registradas. Não registrada não, ela não é uma receita, é uma compensação ou um provisionamento de despesa não empenhada, como parcelamento de dívida, assinatura de alguma dívida em relação a outros órgãos, por exemplo, município com INSS, o FGTS, assim por diante. Bom, execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais. Aqui é que está o grande instrumento que os gestores públicos não entendem ou não querem entender, mas não sei por que não utilizam. É aqui, ó, artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos que dispuser a própria Lei de Diretriz Orçamentária, e observado o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá programação financeira e cronograma mensal de desembolso. Isso nós estamos falando de financeiro. Lá na Lei 4.320, nós falamos orçamentário, cotas orçamentárias, aqui é dinheiro. Então, para atender aquelas cotas orçamentárias, esse cronograma tem que atender
as dotações orçamentárias lá atrás. Bom, aí o próprio parágrafo único fala da vinculação dos recursos. Tem recursos que são vinculados, né? Ou seja, vinculados a quê? A fonte de recurso vinculada à fonte declarada no orçamento. Quem faz essa vinculação? O orçamento. Hoje tudo codificado. A Receita, ela sai, ela entra no órgão, ela é identificada, codificada e vinculada. Essa é o grande avanço que nós temos em relação à contabilização da receita e da despesa. Nós vamos identificá-la, classificá-la e registrá-la, né? Bom, a transparência da gestão fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe aqui no seu artigo 48, né, os instrumentos de transparência da gestão fiscal. Lembre, nós não estamos falando da Lei 2.527 ainda não. A Lei 2.527 é outra coisa. Agora, tem um erro muito grande que o Brasil comete em relação à transparência, porque o que nós temos muitas informações que não configuram transparência. Se eu coloco num portal de transparência de um órgão um balanço, isso é informação. Agora, se eu traduzo para o leigo o que diz aquele balanço, aí já é transparência. Então, informação é uma coisa, transparência é outra. Então, compete aos órgãos de controle traduzir para leigos aquelas informações constantes dos relatórios. Por isso, os tribunais de contas passaram a exigir dos órgãos de controle interno o relatório anual que acompanha a prestação de contas do Poder Executivo, que é consolidado, porque naquele relatório que vai trazer para o leigo o conceito, o que aconteceu, se foi eficiente, se não foi eficiente, se foi eficaz, se não foi eficaz, a execução orçamentária. Então, é preciso que nós analisamos também o que está trazendo para a transparência pública, não só a Lei de Responsabilidade Fiscal, através do artigo 48, mas também a Lei 2.527. Então, esses relatórios, eles precisam trazer uma linguagem para que os leigos entendam. Porque se eu falar resultado primário, resultado nominal, demonstrar déficit, superávit, o leigo não vai saber para que serve isso. Se eu falar execução orçamentária, superavitária ou deficitária, o leigo não vai saber o que é isso. Então, tem que haver um instrumento, e nós chamamos isso na contabilidade de notas explicativas, que o profissional da contabilidade tem que trazer para os leigos o que quer dizer aqueles valores que ele está registrando e demonstrando ali. Então, é uma ferramenta que veio com os manuais de contabilidade aplicados ao setor público e assim por diante. Pois bem, o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que vocês podem consultar, que é um material riquíssimo de tudo que nós estamos falando aqui, que está no site do Tesouro Nacional, ele dá o conceito de orçamento público, ou seja, o orçamento é um importante instrumento de planejamento. Quando eu falei orçamento lá na abertura, que resumidamente configura planejamento, né, de qualquer entidade, seja pública ou privada, né, e representa fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período. Fluxo de ingressos, receita, aplicações, a despesa, período da anualidade, ou seja, o orçamento ele te dá controle orçamentário mensal, até diário se quiser. Só que é uma ferramenta mal elaborada, pessimamente executada. Para vocês terem uma ideia, os municípios, que são os órgãos, os centros federados que mais fácil de ser visualizado, eles suplementam o orçamento geralmente 70%, de 50% a 70%. Aí você imagina, um planejamento que você tem ele, e você mexe nele 50% durante a execução, está aí um atestado de incompetência para planejar. Ou seja, você não sabe planejar. Se você planeja e erra 50%, pelo amor de Deus, você não serve para planejar nada para ninguém. Se você planejar um prédio de 10 andares, construa só 5, porque vai cair o resto, né? Então, infelizmente, é isso que nós temos. Aí, vamos lá. Posso chamar a atenção de vocês aqui, lá no Manual da Contabilidade, fala dos princípios. Gente, a administração pública, eu já estou quase tendo que acelerar aqui.
A administração pública, ela vive hoje o chamado a principiologia, né? Você não encontra a norma definida, você busca um princípio. No direito, a gente gosta muito do princípio. Buscou um princípio, joga ele no ar e ali fica a interpretação para cada um. Mas vamos falar dos princípios orçamentários definidos lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, acho que especificamente na página 28 ou 29, salvo engano, fala do princípio da unidade ou da totalidade. Lógico, o orçamento é único por cada ente federado. Então, quem possui orçamento é o município, o Estado, o Distrito Federal e a União. E a ideia é consolidar tudo, né? Para isso existe o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e o Plano de Contas, né, aplicado ao setor público. Isso, um avanço nós tivemos. Princípio da universalidade, ou seja, vai ter todas as receitas previstas, todas as despesas de todos os poderes, né, e órgãos e entidades mantidos pelo poder público, claro, senão não vai ter recurso disponível. Claro que esses orçamentos são baseados na estrutura de cada órgão. Anualidade ou periodicidade, definido o exercício financeiro orçamentário coincidindo com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Exclusividade, obviamente, a lei orçamentária deve tratar de matéria exclusiva do orçamento, da previsão da receita, né, da estimativa da receita e da fixação da despesa. E não pode trazer nenhuma matéria estranha, a não ser aquelas que a própria Constituição ressalva que poderá, como, por exemplo, autorização para suplementação. Orçamento bruto, ou seja, deve registrar todas as receitas previstas e todas as despesas sem deduções, mas devem trazer as contas redutoras para fazer face àqueles valores que são deduzidos. Legalidade, aí dispensa qualquer comentário, né? Ou seja, receita e despesas devem estar amparadas por atos legais, que são leis. Publicidade, né? Obviamente, deve ser uma lei, e se for uma lei, só vai ter efeito a partir de sua publicação. Transparência, claro que aí nós estamos falando de transparência, além de ser publicada, ela tem que obedecer ao princípio da transparência que nós temos aí, no caso, os relatórios que são publicados por exigência da própria lei de responsabilidade fiscal. Não vinculação, né, ou não afetação da receita de impostos, a não ser aquelas que a própria Constituição já vincula, ou seja, eu não posso vincular uma receita a uma despesa oriunda de imposto. É diferente do conceito que se dá às receitas de contribuições, que elas são criadas especificamente para a finalidade, né, definida, não tem. Bom, quanto ao orçamento público, agora eu só quero fazer, antes de terminar, eu quero fazer só uma mexida com vocês aqui em relação à questão que a gente lida. Por exemplo, ao elaborar o orçamento público, nós temos isso aí que vocês estão vendo na tela. Os técnicos, que podemos classificar a gente aqui como técnico, nós sempre estamos prevendo o quê? Resultado. Eu vou planejar, levo em consideração o tempo, o dinheiro, para alcançar os nossos objetivos, e eu quero os resultados. Já o político, não. O gestor quer quanto que isso vai me trazer de prestígio político, isso vai me trazer de voto, isso vai me promover como homem público e assim por diante. Esses dois segmentos, eles são difíceis de dar certo. O gestor, ele é imediatista, ele não aceita que o resultado pode dar respaldo político para ele. Ele não tem essa paciência de esperar, ele quer a coisa rápida. Então, eu vou priorizar só aquilo que traz respaldo político. Nós temos isso configurado nas emendas impositivas. Todas as emendas impositivas, elas são destinadas para questões que possam trazer resultado político, e não resultado que... Você não vai ver emenda parlamentar para rede de esgoto, que não aparece. Você não vai trazer para pesquisa científica, você não vai encontrar isso. Você vai para obra, para construção de escola, que bota o nome do parente, a placa com o nome do parlamentar, e assim por diante. E vai lá, foi recurso do fulano, recurso do ciclano que foi vinculado. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na hora que vamos falar de elaboração de orçamento, porque o gestor, que é um político, quer resultado político, e os técnicos verificam outros resultados de execução. Aí complica. Regra:
Para quem vai trabalhar com orçamento público, aqui vem uma regra. Qual é a regra? Olha só. Planejar de forma coerente com sua realidade. Então, não tem isso de eu sou especialista em orçamento público e isso eu aplico em qualquer lugar. Não, você tem que ter conhecimento da estrutura do órgão onde você trabalha, da realidade e das receitas disponíveis. Aí você tem que envolver todo mundo que vai executar. A metodologia é muito simples. Você tem que trabalhar a metodologia pedagógica. Bota todo mundo para fazer a sua parte. Quando você concluir o orçamento, todo mundo já sabe o que foi feito, o que é planejado e o que tem que ser executado. Inovação, outra coisa que vocês, isso que eu gosto de provocar nos meus alunos, sejam inovadores. Aluno que só faz o que o professor manda não supera a expectativa. Aluno tem que ser atrevido, aluno tem que ser responsável, mas tem que ser inovador. Traga coisa diferente, não me traga a mesma coisa de sempre, né? Eu falo quando eu era um aluno mediano. Eu não era o aluno que tirava notas, as melhores notas, mas também não eram as piores. Mas é o aluno que mais perguntava dentro de sala de aula, que mais provocava o professor para dar aula, né? Então, aluno é assim. Aluno tem que ser inovador. Quer fazer? Faça bem feito. Não venha fazer meia boca, não, porque de meia boca nós estamos cheios, né? Então, é isso. Orçamento público é uma lei no sentido material, que é somente uma lei autorizativa. Olha, será que é somente uma lei autorizativa? Gerando uma condição para a realização da despesa. É condição para a realização de despesa a previsão orçamentária. Sem demonstrar o seu principal papel, que é avaliar a eficiência e eficácia da gestão pública. Exatamente isso. Nós temos orçamento que é instrumento. Então, quem vai ter que avaliar a eficácia e eficiência da execução orçamentária são os órgãos de controle, né? Então, se os órgãos de controle trabalhar direitinho, talvez nós tenhamos como aferir contabilidade de custo no futuro. O regime de orçamento impositivo adotado no Brasil é considerado moderado e flexível. E como é flexível? É muito flexível, né? Sendo comparado ao exemplo dos Estados Unidos, que é rígido, ou seja, lá sim, a obrigação de execução é tratada na lei como impositivo. Então, se planejou, aí que está a diferença. O que é orçamento? Planejamento. Se você planeja bem, você tem condições de uma boa execução. Se você planeja mal, sua execução é prejudicada. Isso é o que nós temos por aí. Bom, qual é o aconselhamento para qualquer órgão, Estado, União, município, seja lá o que for? É que quando se fala em orçamento, não se pode confiar a um único segmento, a um único profissional. Cuidado aí, Vinícius, vai cair. Deve-se constituir um grupo de trabalho para a elaboração do orçamento. Porque aí tem condições de manter grupo de estudo, tem condições de estabelecer critérios, metodologias e assim por diante. Então, para iniciar a nossa conversa, vamos imaginar que a União tem o Manual Técnico de Orçamento, é o MTO. Tudo que eu falei para vocês de orçamento aqui, vocês podem aprofundar nesse material. Então, para elaborar um orçamento de um órgão, a primeira coisa que você tem que fazer é normatizar, criar uma norma de como vai ser feito, como vai ser formalizado, como vai ser executado e como vai ser fiscalizado. Obviamente, para aferir os resultados. Se você não tem essa normatização, meu amigo, você não tem como fazer. Vocês conseguem isso no site do governo, no Ministério do Planejamento, né? Aí vocês podem estudar isso, podem complementar essa aula aqui. Então, tudo que a gente fala de orçamento está previsto. Agora, é incrível, a União tem, os estados têm, e a maioria dos municípios brasileiros não se dá o luxo de criar uma regulamentação de elaboração de orçamento. Sabe quem é o responsável por elaborar o orçamento no município? O infeliz do contador. Porque se ele não fizer, não tem quem faz. E ele precisa do orçamento para ele exercer o seu papel de controle orçamentário. Então, sem você regulamentar a elaboração de um orçamento, você está sem ferramentas para acompanhar a execução. Tá? Então, é preciso, para a condução da elaboração dos instrumentos de orçamento, né,
que a autoridade competente constitua um grupo de trabalho, né, que seja composto de dirigentes, técnicos, né, para que possa fazer esse manual, e esse manual sirva de referência para elaborar o orçamento municipal, ou federal, estadual, seja lá o que for. Outro ponto que é importante deixar bem claro: a Controladoria Geral do órgão tem como obrigação constitucional de avaliar os instrumentos de planejamento, pois é a responsável pela fiscalização e aferição da execução, como está aí, ó, no inciso 1 do artigo 74 da Constituição. A primeira coisa que vem aí é avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Nada mais justo colocar na elaboração aquele que tenha o papel de fiscalizar. Porque se ele tem participação concomitante na elaboração, ele tem condições técnicas para exercer a fiscalização mais eficaz. Não é a contabilidade que faz orçamento, gente. É os órgãos de planejamento. E os órgãos fiscalizatórios têm que acompanhar, né? Bom, a autoridade competente deve expedir um ato administrativo determinando aos chefes das unidades administrativas que indique os servidores que vão compor esse grupo de trabalho, especialmente os grupos técnicos, né? O grupo de trabalho de elaboração do orçamento deverá possuir representante de todas as unidades administrativas, né, como controladoria, procuradoria, administração indireta, facultativas, representantes de classe e partidos políticos, que obviamente está garantido no artigo 29 da Constituição, que pode fazer parte desse grupo. Também pode fazer parte das associações, né, que pode cooperar com a indicação de programas e assim por diante, né? No caso municipal, esses instrumentos estão previstos no artigo 29 da Constituição Federal. Na fase de elaboração, né, da proposta orçamentária, os parlamentares poderão fazer indicação. Lembrando que lá na União eles podem fazer emendas impositivas, em alguns estados também. Até municípios, tem municípios que estão institucionalizando ou regulamentando as emendas impositivas. Eu sou literalmente contra. Não sou a favor, mas fica só a minha opinião. Os programas e ações orçamentários apresentados por parlamentares, associações ou assim, outro segmento, não serão de obrigatória a sua inclusão nos instrumentos de planejamento, nem a sua execução obrigatória, ressalvado que dispõe a emenda constitucional 86 e a emenda constitucional número 100, né, no caso das emendas impositivas, né, que nós vamos estudar isso depois. Deve ser feito um cronograma de elaboração do orçamento, obviamente que vai trazer um cronograma, né, dentro do tempo que for necessário para elaborar. Isso compete ao grupo de trabalho estar definindo esse cronograma. Claro que o planejamento público ele tem que responder algumas perguntas. Onde quer chegar com a execução desse orçamento? Qual o resultado que você quer alcançar? O que precisa ser feito? Você tem que entender, saber o que precisa ser feito. Quando precisa ser feito? Porque você tem um planejamento a médio prazo, que é o PPA. Como será feito? Né? Na prática, como isso vai funcionar? Qual a sequência dos atos? Cronograma físico, financeiro, fluxo de receita, estudo técnico, projeto, aprovação de projeto, seja lá o que for. Qual o custo e de onde virá o recurso? Não basta você querer, você tem que saber se você tem dinheiro para fazer face ao que você quer. Quanto tempo é preciso para fazer? Tempo e dinheiro, elementos essenciais de qualquer tipo de planejamento. Quem vai ser o responsável por fazer? Isso é óbvio. Tempo e dinheiro é o que você tem que estar prevendo, né? Então, na gestão pública municipal, por exemplo, nós temos aí um conjunto de atitudes e planos que devem ser envolvidos na gestão desses instrumentos e principalmente o acompanhamento. Um dos problemas maiores que nós temos de orçamentos públicos municipais, principalmente, é que às vezes ele é bem elaborado e mal executado. E na maioria das vezes ele é pessimamente elaborado, que dificulta a fiscalização de execução. E aí não vai dar certo, né? Função econômica, né? Os gastos públicos devem ser planejados para assegurar o equilíbrio fiscal. Só estou adiantando que nosso tempo esgotou, né? As dificuldades são muitas, né? Falta de conhecimento de equipe técnica para elaborar planejamento, né? Cultura do planejamento inexistente na gestão pública brasileira. Ninguém gosta de planejar, gosta de chegar e resolver o que tem que resolver, espera a coisa ficar grave,
para decretar calamidade pública, emergência, e assim pode fazer uma série de atos que não envolvem planejamento. O descrédito do planejamento por ausência de métodos de aferição, né? Ausência de informações confiáveis, obstáculos políticos, né? E aí um passado fracassado, né, em termos de planejamento. Ausência de avaliação, né, e comparação com programas desenvolvidos pelo governo, não demonstra resultados e nem o custo, nós precisamos pensar nisso. Ausência de responsabilização de gestores e gerentes de programas, porque parece que o programa não tem dono, só tem dono quando é bem executado, né? Eu vi uma imagem essa semana que eu achei assim, de certa forma, me deixa um pouco indignado. Salvo engano, foi, deixa eu ver, tentar lembrar aqui qual governador que fez, Ceará. Eu não tenho facção política e nem não sou partidarismo. Chegaram da China, não sei quantos respiradores, né? E o governador foi dar uma entrevista em frente o avião que estava descarregando os respiradores. Ou seja, o cara quer usar aquele momento, né, para se promover como agente político. Isso foge toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, né? Porque como planejamento, né, são coisas que não tem nada a ver com esse momento de pessoas que gostam de aproveitar a questão política. Infelizmente, o Brasil é isso. O Brasil gosta muito de aproveitar as oportunidades para se promover politicamente e, tecnicamente, deixa a desejar. É assim. E aí tem um plano de governo que eu comentei com vocês, né? Tá até aí, ó, o link que vocês podem depois acessar, que a Lei 9.504, que é a lei eleitoral, ela fala que lá no pedido de registro, né, deve apresentar as propostas definidas pelo candidato, que a gente chama de diretrizes, que é assim, olha só num histórico bem rápido. Diretriz, o que é diretriz? O candidato diz, por exemplo, eu vou aumentar a oferta de moradias populares. Isso é uma diretriz? Ele vai definir isso lá no plano de governo dele. Ele não diz quando, nem como, nem o que ele vai fazer. Diz nada, nem valor. Quando ele tem essa diretriz, está lá nesse plano de governo que ele registra. Quando ele é eleito, ele tem que transformar essa diretriz em programas de governo, né? Esses programas de governo, eles estão onde? No PPA. Se eles estão no PPA, aí eles já ganham identidade, eles já ganham cronograma, eles já ganham valores, eles já ganham classificação. E aí sim, esses programas, para executar um programa, por exemplo, a minha diretriz era construir unidades habitacionais. Eu vou criar um programa, o primeiro programa que eu vou criar é qual? Desapropriação de terreno, eu preciso de terreno. Depois, projeto. Depois, estudo de solo. Licitação, é outro programa. Execução, outro programa. Então, eu posso ter vários programas para executar uma diretriz. E, para executar um programa, eu tenho várias ações. Então, essas ações, elas vão ser detalhadas de acordo com o meu programa. Porque as ações, elas são definidas em meta física e meta financeira. E aí, já estamos aonde? Na execução orçamentária. Lembra que eu falei para vocês que nós temos o PPA, a LDO e a LOA. Objetivos e metas é definido pelo PPA, que são os programas. Prioridade, metas e prioridades é definido pela lei diretriz, é o que vai constar na próxima lei orçamentária. A lei orçamentária é o quê? Instrumento de execução. Então, o ciclo é esse. Se você planeja bem, se o seu candidato tem um bom plano de governo, e o plano de governo tem que estar dentro da realidade de onde ele pretende ser eleito, vai transformar ele em programas, esses programas são detalhados em ações, e essas ações são detalhadas em metas físicas e financeiras lá na nossa lei orçamentária. Você executa. Qual é a realidade que nós temos? Aferir se isso foi bem executado, se foi eficiente, se foi eficaz. Então, qual é o objetivo do orçamento? É isso: planejar, preparar, acompanhar e revisar. Revisar, inclusive, para planejar melhor no próximo ciclo. Então, o ciclo é esse. Sempre vai ser esse. Então, precisamos estruturar melhor e planejar melhor nossos orçamentos públicos, nosso instrumento de planejamento. Pois bem, aí estão, né, meu e-mail, minha página e meu WhatsApp.
Quem quiser entrar em contato depois, vocês podem entrar em contato. Vou disponibilizar isso aí para vocês, sem dúvida. Vou passar isso para o Daniel aí, e o Daniel pode passar isso para vocês, ok? Pois bem, vamos retomar aqui o nosso... A imagem, né? A nossa imagem maior. Professor, quando você estava comentando aí, eu lembrei de 2 momentos, né? E aí eu anotei, eu não quis parar na hora para não perder o timing, mas foi uma lembrança quando eu estudava bem orçamento ainda, né? A questão, quando falou da PPA, né, dos 4 anos, né, quando começava e quando terminava, que aí me lembrou que para o gestor, né, para o governante, o melhor ano da vida dele é o 3º ano, né? Porque o 1º ano dele, ele está terminando o PPA anterior, né? Aí está fazendo dele, no 2º ano ele começa a trabalhar o dele, mas aí vai fazer aquelas adequações, e só no 3º mesmo é que ele consegue operacionalizar, né? Então, ele lembrou naquela hora ali que estava falando. E no 4º é que ele tem que entregar a obra ou serviços, né? E o 4º Porque o 4º já é o da eleição, então já é o da eleição, tem né? que Então, ficar com a memória fresca. Aí ele já tá empenhado na reeleição, né? Eu acho que os problemas que nós temos no Brasil chama reeleição. A reeleição tinha que deixar de existir. Ela tinha que deixar de existir, porque ela é prejudicial a esse continuismo de execução. Mas é só um entendimento, né? E quem somos nós para ficar discutindo isso aqui? E teve outro ponto também quando falou da emenda parlamentar, né? Que muitas vezes ela está falando de impositivo, né? Da emenda positiva e tudo. E quando chega nos municípios, na verdade, muitos municípios não conseguem nem licitar aquela emenda e acaba sendo devolvida, né? Eu acho que isso tem uma questão seguinte: muitos municípios querem, mas não necessitam propriamente daquilo que está sendo vinculado na emenda parlamentar. Eu conheço município que recebeu motoniveladora Volvo, aquela 3 eixos, né, e tal, e o município não teve condições de usar aquela máquina enquanto ele não tivesse que refazer todas as suas pontes nas estradas vicinais, porque as pontes não suportavam o peso da própria máquina. Então, os municípios estão assim: me dê o que tiver, não importa se eu preciso. Então, e aí o que você falou, nós temos a questão do pregão eletrônico para as transferências de recursos federais, por exemplo. Os municípios não estão em condições de operacionalizar o pregão eletrônico, não só por questões de conhecimento de profissionais, mas também por questões técnicas. Tem município que não tem internet que dá capacidade para operar um sistema com segurança. Tem uma série de outras coisas que vai ter que ser melhorado. É lamentável, mas é isso. Eu digo sempre que é uma comparação até esdrúxula, mas eu faço essa comparação, que muitas vezes a União está utilizando um aparelho celular como esse aqui, que é câmera digital, você faz foto, posta na hora com internet 5G e tal, etc. Enquanto o município, tecnologicamente, está entrando na loja e comprando filme de 12, 24 e 36 poses ainda para fazer foto. Só vai saber o resultado depois. Então, infelizmente, essas questões que às vezes a gente briga muito para o município se estruturar melhor. E aí as pessoas acham, Daniel, que nós estamos puxando a sardinha para o nosso lado, que é falar: dá capacitação, cria programa de capacitação continuada, prepara a sua equipe, dá incentivo financeiro para quem faz especialização, quem faz... As pessoas acham que a gente está querendo valorizar. Não, conhecimento é essencial para a administração pública, mas é essencial. Então, a gente fica falando sempre isso, e às vezes fica até maçante, mas é o que a gente defende. Eu fico muito feliz, aceitei o convite seu para falar com vocês aqui, porque pessoas como vocês que estão buscando conhecimento têm que ter apoio, têm que ter incentivo, tem que estar vibrante para motivar outros mais que virão por aí. Eu tive a infeliz oportunidade de ver realidades municipais em que
na verdade, ia até na contramão disso que o senhor pontuou, nos municípios que querem tudo sem ter um planejamento de fato. Eu já vi municípios que perderam a oportunidade, por exemplo, de receber um ônibus, muito por uma questão de, tipo, receber um ônibus escolar necessariamente implicaria rever, cortar aqueles contratos que mantêm, contratos de locação de ônibus, e aquilo dali não é interesse do gestor, porque em cima daquele contrato dali existe alguns interesses pouco republicanos que são mantidos e conservados, principalmente no estado aqui como o nosso, em que se tem praticamente as mesmas empresas e que se utilizam de expedientes de subcontratação, enfim, em proporção bem regular para fins de movimentar a economia local e para fins também de movimentar algumas coisas aí pouco decorosas nos bastidores. Então, aqui, infelizmente, nós já vimos situações como essa. O município não adimplir os requisitos para receber aqueles ônibus por mero desinteresse político. E aí o município deixa de ter um ônibus de qualidade, um ônibus bom, um ônibus digno para aquelas crianças da comunidade, e fica rodando com umas carcaças velhas que contrariam todos os normativos do, salvo engano, tem aquele o programa PENAT, não é isso? Isso, contraria todas as normas do PENAT, porque são ônibus com mais de 7 anos de uso, na verdade são ônibus com 30 anos de uso em alguns casos, tudo por conta de uma má vontade política mesmo por parte do gestor. E acredito que muito disso também, professor, se deve a uma situação que eu sempre acabo martelando nessas aulas que a gente vem tendo ao longo desta disciplina de finanças públicas. É o fato de que é uma matéria que no curso de Direito